A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para participarmos da nossa oração diária, aonde todos os dias Deus tem uma palavra para o teu coração. Hoje conosco a nossa irmã Joécia, a qual vai nos deixar uma palavra de Deus para os nossos corações. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, neste momento, meu Senhor, eu entro na tua presença, Pai, para te louvar, para bendizer o teu santo nome, na beleza da tua santidade. Nós queremos aqui te agradecer, Pai, pelo teu sustento, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Eu peço a Ti para que o Senhor venha continuar nos fortalecendo, derramando da tua graça e do teu poder. Que o Senhor venha continuar, Pai, guardando as nossas vidas, nossa entrada, nossa saída. Que o Senhor venha repreender todo espírito de morte, toda confusão na mente, repreendendo, Pai, todo o mal, venha trazendo alegria, tirando toda a tristeza, Pai, dos corações, Pai, no nome de Jesus. Senhor, e nesta oração, eu quero apresentar a vida da tua filha, Pai, da tua serva, a irmã Joécia, Pai, a qual vai ministrar a tua palavra, ser com ela, cobre ela, a sua família com o teu sangue, repreendendo todo o mal, toda a investida e toda a seta, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Irmã Joécia, a paz do Senhor. Fique à vontade, deixa Deus usar a sua vida. Amém. A paz do Senhor, irmã Michele. A paz do Senhor a todos que me ouvem. Glória a Deus por essa oportunidade, né? Por mais um dia que o Senhor nos permite estar na presença dEle, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, sermos ministrados pela palavra e ser conduzido este dia, né? Pelo poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo visite o seu coração e que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração conforme a tua necessidade e que este dia seja para a honra e para a glória do nome do Senhor e que cada um de nós venhamos testificar, né, do poder de Deus que opera sobre a nossa vida através de um momento em que nós dedicamos, né, as primeiras horas do nosso dia a estar na presença do Senhor. Que Deus abençoe a cada um a qual essa mensagem chegar e que Deus ele fale profundamente ao seu coração. A palavra que o Senhor me deu está no Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou fazer menção aqui de 4 versículos, a partir do versículo 31. Aleluia, Jesus, onde o Evangelho vai testificar acerca da ceifa e os ceifeiros. A palavra de Deus vai nos dizer: e entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhe disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia, Jesus, somente até aqui. É uma palavra muito conhecida. Aleluia, Jesus, que dá sequência à narrativa de um acontecimento extraordinário. Aleluia, Jesus, através do ministério de Jesus nessa terra. O Evangelho de João, capítulo 4, vai testificar a respeito de um encontro de Jesus com a samaritana naquele poço, onde ele ali chega com seus discípulos, e a palavra vai dizer que se fez necessária, aleluia, Jesus, a passagem de Jesus naquele lugar. E ali, estando com seus discípulos, aleluia, ele pede para que os seus discípulos vá até a cidade para comprar alimento, porque eles estavam viajando, né? Eles estavam indo, aleluia, Jesus dá prosseguimento ao ministério de Jesus e ele faz com que os seus discípulos eles vão comprar alimento. E nós sabemos que nada daquilo que acontece é por acaso, né? O crente ele não crê no acaso, mas o crente ele crê no propósito de Deus específico em cada coisa, em cada situação que Deus ele nos permite estar, em cada lugar que Deus nos permite estar, há um propósito de Deus através da vida do crente, desde que o crente obedeça a voz de Deus, desde que o crente se coloque como instrumento do Senhor. E nós sabemos que Jesus, ele é Deus e ele é o instrumento, aleluia, Jesus, para a vida do homem, ele é o instrumento para a vida da mulher, aleluia, Jesus,
a vivência de Jesus nessa terra, o propósito que ele fez se cumprir nessa terra. Aleluia, Jesus, tudo é para nos ensinar, cada detalhe é para nos ensinar de como nós também vamos viver o propósito de Deus. E Jesus, ele obedece à voz de Deus. Aleluia, Jesus, e ele vai até aquele lugar, ele passa por aquele lugar. Aleluia, Jesus. E por que que isso se dá uma obediência? Porque os judeus eles não falavam com o samaritano, eles não se relacionavam, havia uma inimizade, aleluia, Jesus, entre o povo judeu e entre o povo samaritano. E Jesus sabendo disso, e Deus querendo tratar, aleluia, Jesus, desse aspecto, ele faz com que Jesus passe por aquele lugar e Jesus obedece. Jesus não questiona, porque havia outros caminhos para ele passar. E ali, ele obedecendo à voz de Deus, ele vai até aquele poço. Os discípulos vão à cidade comprar comida e Jesus fica sozinho ali. E a palavra vai narrar que ali chega uma samaritana para buscar algo naquele poço. Aleluia, Jesus, e acontece esse encontro que não mudou apenas a vida de uma mulher, mas esse encontro que mudou, aleluia, Jesus, a história daquela cidade, daquele povo. Esse encontro, aleluia, que tratou desse sentimento de inimizade que havia entre aqueles povos. É um encontro em que veio, aleluia, Jesus, marcar a história daquela cidade, daquele povo, e hoje serve de lição para nós. Aleluia, Jesus, de que quando Deus ele quer nos colocar em um lugar, quando Deus ele nos quer levar até alguém, há um propósito de Deus a ser cumprido. E muitas vezes são propósitos que vai mudar algo que vinha se arrastando de geração em geração. Aleluia, Jesus, que fere os princípios da palavra de Deus, que fere a essência de Deus, e Deus ele quer tratar através de nós, assim como ele fez através de Jesus. E é lindo ver, aleluia, que esse encontro ele fez se cumprir tudo aquilo que Deus havia estabelecido através do ministério de Jesus nessa terra. Então, esse encontro, ele fez com que fosse quebrado, aleluia, Jesus, essa inimizade. Esse encontro fez com que a história de vida da mulher samaritana fosse mudada. Aleluia, Jesus, esse encontro fez com que a vida de uma mulher e de uma cidade, aleluia, a vida espiritual fosse saciada pela fonte de água viva que é Jesus. Aleluia. Esse encontro fez com que todos aqueles a qual foi alcançada a mensagem através da vida dessa mulher cresce que Jesus era o Cristo enviado de Deus. Aleluia. E nós vamos ver que quando tudo isso se cumpre, aleluia, os discípulos eles voltam. Porque eu creio que se os discípulos estivessem junto de Jesus, eles interfeririam naquele propósito. Mas quando o propósito se cumpre através desse encontro, eles voltam. E os versículos que nós fizemos menção nesta manhã vai dizer que quando eles voltam, eles insistem para que Jesus ele vá comer aquilo que eles providenciaram para comer, porque o intuito deles terem saído e deixado Jesus sozinhos era buscar comida. Aleluia, mas nós sabemos que o propósito de Deus ele não se dá no aspecto daquilo que é natural e que nós vemos com os nossos olhos naturais. Mas o propósito de Deus ele se cumpre, aleluia, naquilo que não é visível aos nossos olhos carnais, mas que nos traz o entendimento daquilo que é espiritual. Então, para os discípulos, Jesus estava com fome. Aleluia, Jesus, para os discípulos, Jesus precisava saciar a fome física dele. Para os discípulos, aleluia, Jesus, a preocupação deles era com aquilo que os olhos carnais deles viam, mas para Jesus, aleluia, aquilo que verdadeiramente o alimentava era fazer a vontade do Pai. Aquilo que verdadeiramente regozijava a sua alma era fazer a vontade do Pai. Aquilo que realmente alegrava o coração de Jesus era saber que ele estava no centro da vontade de Deus, que ele poderia até ter saído por outro caminho, ele ter passado por outro caminho, mas era naquele lugar que Deus ele gostaria, a vontade de Deus era que ele estivesse para que o propósito se cumprisse. Aleluia, Jesus. E isso era o que alegrava o coração de Jesus. O sofrimento que ele passou, aleluia, Jesus, as investidas que ele sofreu, as acusações que ele sofreu, aleluia, Jesus, nada disso importava para ele, porque ele sabia que tudo isso fazia parte do plano da salvação. Tudo isso fazia parte do propósito que ele veio fazer se cumprir. E esta palavra ela está ardendo no meu coração há muito tempo. Aleluia, Jesus, porque muitas vezes o Senhor ele está nos direcionando a estar em algum lugar. Muitas vezes o Senhor está nos direcionando a falar com alguém. Muitas vezes o Senhor está nos direcionando
aleluia, Jesus, a fazer alguma coisa e nós não estamos entendendo porque nós só estamos vendo com o olhar carnal, mas na verdade aquilo que Deus está nos direcionando a fazer, aleluia, Jesus, há um propósito na vida de alguém, há um propósito para aquele lugar, há um propósito, aleluia, Jesus, através daquilo que a nossa mão vai tocar, do lugar que o nosso pé vai entrar, aleluia, Jesus, e o maior propósito em tudo isso é fazer a vontade de Deus, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós vamos ver o sobrenatural acontecer. Nós não ficamos somente focados naquilo que é natural, naquilo que os nossos olhos carnais enxergam. Aleluia, Jesus, mas nós conseguimos enxergar além, nós conseguimos ver além daquilo que somente é palpável às nossas mãos. E é isso que glorifica o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Jesus, ele não veio por coisas. Jesus, ele não veio, aleluia, Jesus, por riquezas. Jesus, ele não veio para que alguém olhasse para ele e visse formosura alguma. Aleluia, Jesus. Jesus não veio para que alguém olhasse para ele e o elogiasse pelos seus atos, mas ele veio para fazer se cumprir a vontade do Pai. Aleluia, Jesus. E isso era o que trazia contentamento para o Senhor. Então, nesta manhã, eu deixo essa palavra para o seu coração e deixo uma pergunta para você: o que tem contentado a sua alma? Aleluia, Jesus, o que tem trazido real felicidade ao teu coração? O que tem realmente, aleluia, Jesus, feito você viver em contentamento? Porque nós estamos vivendo um tempo em que muitas vezes dentro da casa do Senhor, muitas pessoas estão num descontentamento, irmãos, que não tem fim. Muitas vezes as pessoas não estão tendo alegria mesmo estando na presença do Senhor. Muitas vezes as pessoas não estão tendo paz, mesmo servindo ao Senhor. E nesta manhã eu deixo para você esta pergunta: o que tem contentado a tua alma? O que tem contentado o teu espírito? Aleluia, porque muitas vezes nós nos pegamos em uma inquietação, aleluia, uma tristeza profunda, a qual muitas vezes nós procuramos resposta e nós não achamos resposta para aquilo que está brotando no nosso coração, aquilo que está trazendo inquietação à nossa alma, aquilo que muitas vezes não está deixando, fazendo com que nós venhamos deitar a cabeça no travesseiro, aleluia, e dormir tranquilo em paz na presença do Senhor, e nós não achamos resposta, porque muitas vezes o que está trazendo isso sobre a nossa vida é a falta do contentamento em Deus. Aleluia, Jesus. E o que pode ser isso, irmã Joécia, é quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, é quando muitas vezes Deus manda a gente ir e a gente não vai, é quando muitas vezes Deus manda a gente falar e a gente não fala, é quando muitas vezes Deus manda nos abraçar alguém e nós não damos esse abraço, porque nós nos sentimos totalmente limitados. Aleluia, Jesus. E muitas vezes falamos para Deus até que quem está precisando, aleluia, Jesus, daquele abraço somos nós, mas nós não entendemos que numa ação de obediência, que numa ação de se colocar no centro da vontade de Deus e fazer o querer dele, é ali que Deus trata com a nossa alma, é ali que Deus trata com o nosso interior. Aleluia, Jesus. Muitas vezes é um abraço que nós damos, é que nós somos abraçados. Muitas vezes é uma palavra declarada, aleluia, Jesus, pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, é que nós somos tratados pela palavra do Senhor. Quantas vezes, aleluia, Jesus, é em meio nós nos deixarmos ser instrumento de Deus diante da tristeza de alguém, é que a tristeza da nossa alma ela é sanada. Aleluia, Jesus. Quantas vezes, muitas das vezes, aleluia, Jesus, é através de nós chegarmos até alguém que porventura nós achamos até que aquela pessoa não merece, que até aquela pessoa não é digna, aleluia, Jesus, de receber algo da parte do Senhor. É quando nós fazemos isso e obedecemos à voz do Espírito Santo, é que Deus ele trata de muitas coisas em nossa vida. Então, nesta manhã, fica com esta palavra no teu coração. Aleluia, Jesus. Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a tua obra. Jesus está falando de comida, que ele está falando aquilo que me sacia. Aleluia, Jesus, aquilo que preenche a minha alma, aquilo que preenche o meu espírito, que fortalece o meu espírito, é fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia, Jesus, que nesta manhã você possa declarar e que você possa se colocar na posição que o Senhor requer. Aleluia, Jesus, para que a tua alma ela venha ser saciada, para que a tua sede ela venha ser saciada. Aleluia, Jesus, para que o vazio que muitas vezes você sente
ele venha ser preenchido. Não há outro lugar, aleluia, Jesus, a qual esse vazio de alma ele possa ser preenchido. É somente no centro da vontade do querer do Senhor. Aleluia, Jesus. E qual é o centro da vontade de Deus? É fazer a vontade dele. Qual é o centro da vontade de Deus? É obedecer a tua voz. Qual é o centro da vontade de Deus, irmã Joécia? É Ele falar e eu obedecer. É Ele me mandar ir e eu obedecer. É Ele me mandar falar e eu abrir a minha boca, porque eu sei que quem falará por mim é o Senhor. Aleluia, Jesus. Quem fará por mim é o Senhor. E é nisso que está o contentamento do crente. Aleluia, Jesus. Davi declarou que a alma dele ansiava pela presença do Senhor. Aleluia, Jesus, os nossos anseios, aleluia, as nossas faltas, tudo se dá em volta, aleluia, Jesus, daquilo que somente nós encontraremos a presença do Senhor para as nossas vidas. E onde é que nós encontraremos a presença do Senhor? É no centro da vontade de Deus. E qual é o centro da vontade de Deus? Obediência, fazer aquilo que ele nos ordena, se colocar como instrumento do Senhor, dizer: eis-me aqui. Aleluia, Jesus, não somente, não naquilo que você tem ou naquilo que você pode fazer, mas dizer: eis-me aqui como instrumento apenas nas mãos do Senhor e deixar que Ele faça através de você. Aleluia, Jesus, não dá para descrever a alegria do coração, aleluia, quando nós fazemos a vontade de Deus. Não dá, aleluia, para expressar em palavras nesta manhã o que a nossa alma sente quando nós nos colocamos e nos dispusemos a obedecer à voz de Deus. É um contentamento tamanho que nada daquilo que é natural pode trazer. É uma alegria tamanha, aleluia, Jesus, de que nada daquilo que é terreno pode trazer para as nossas vidas. Nós podemos ter muitas coisas, nós podemos alcançar muitas coisas, mas nada se compara a ser verdadeiramente alimentado, aleluia, Jesus, pela vontade de Deus na nossa vida. Fica com esta palavra nesta manhã, que assim Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que cada um de nós venhamos estar em todo o tempo no centro da vontade de Deus. Eu quero orar por você nesta manhã, aleluia, Jesus, eu quero declarar através da oração o poder desta palavra que já foi liberada sobre a minha vida e sobre a sua. Ó Pai, aqui estamos, Senhor, na tua presença, meu Deus, diante do poder da tua palavra, Senhor, através desta oração. Eu quero declarar sobre a vida de cada um daqueles que irão ouvir, sobre a vida de cada um daqueles que irá chegar esta mensagem nesta manhã. Meu Deus querido, teu poder, ó Pai, de preencher o vazio da alma, o teu poder, meu Deus querido, de fortalecer o espírito, o teu poder, meu Deus querido, de alegrar o coração triste, o teu poder, meu Deus, de visitar a mente que está cativa nesta manhã. Meu Deus querido, o teu poder, Senhor, de nesta manhã fazer superabundar a tua graça na alma que está vazia, no coração que está dilacerado, meu Deus querido, na vida que está desanimado, ou até mesmo naquele que está caído e que está prostrado. Deus, há poder na tua palavra nesta manhã, meu Deus querido, para fazer com que haja contentamento na alma e no coração desta pessoa. Há poder na tua palavra nesta manhã, para fazer com que alguém se alinhe ao teu propósito e se coloque no centro da tua vontade, do teu querer. Meu Deus querido, muitos estão, Senhor, na tua casa, mas muitas vezes estão como perdidos, mas muitas vezes não sabe qual o direcionamento tomar, muitas vezes não sabe qual é o lugar para estar. Mas nesta manhã, diante do poder da tua palavra, eu quero declarar sobre cada vida clareza, entendimento, Senhor, e força, meu Deus querido e santo, para se colocar na posição que o Senhor requer. Força, meu Deus querido e santo, para estar no lugar que o Senhor quer enviar. Força nesta manhã de graça, meu Deus, para falar a palavra que o Senhor já tem deliberado ao coração de alguém e que muitas vezes tem temido, meu Deus querido, a entregar, mas que nesta manhã a tua palavra, meu Deus, venha com teu poder sobre esta vida, meu Deus, acrescentando ousadia, derramando unção, meu Deus, nesta manhã, para falar conforme o Senhor quer que fale, para colocar a mão onde o Senhor quer, meu Deus, querido, usar, para que os pés venham entrar no ambiente que o Senhor quer tomar pelo poder da tua presença na vida de alguém. Meu Deus amado, Deus querido e santo,
que a tua palavra se cumpra, Senhor, nesta manhã sobre as nossas vidas, e que o teu nome, meu Deus querido, seja glorificado, exaltado, engrandecido, meu Deus, pelo poder da tua palavra, que haja contentamento em cada coração diante daquilo, Pai, que somente o Senhor pode levar a viver. Meu Deus querido, que ambientes onde a falta de comunhão e a inimizade tem tomado conta, meu Deus, que os teus instrumentos se levantem nesta manhã para fazer a diferença. Meu Deus amado, que ambientes onde a tristeza, meu Deus, a amargura tem tomado conta, que o Senhor levante instrumentos teus nesta manhã, disponíveis, Senhor, a se deixar ser usado, para que tudo isso seja mudado e a tua alegria reine, meu Deus, e que a tua presença venha matar a sede daquele que está sedento, meu Deus amado, e que assim, Senhor, se cumpra o teu propósito sobre as nossas vidas, Pai, que nada, nada venha servir de impedimento, nem o ambiente, nem o povo, Senhor Jesus, nem aquilo, meu Pai, que a circunstância, meu Deus, tem fazido, Senhor, se reinar no ambiente em que o Senhor quer mudar a história, que nada sirva de impedimento, mas o poder da tua palavra nesta manhã venha estar enraizado no nosso coração e que cada um de nós venhamos declarar, aleluia, que o nosso contentamento está em fazer a tua vontade e que assim se cumpra a tua vontade sobre as nossas vidas, através deste trabalho que a irmã Michele tem desenvolvido, meu Deus querido e santo, oh Jesus amado, que a tua vontade se cumpra, Senhor, através da vida dela, Senhor, e de todos aqueles a qual esta mensagem é alcançada nesta manhã. Continua conosco, é o que te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmã Michele, que Deus abençoe, eu agradeço por esta oportunidade nesta manhã, em nome de Jesus. Vai ter surpresa para este choro, vai ter milagre para essa dor. Tem novidade, vem coisas novas. O que é teu, meu Deus já decretou. O que é teu, o nosso Deus já decretou. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.